A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, aqui é o irmão Gleitson novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de 1 Reis, capítulo 6. Salomão edifica o templo, versículo 1. E sucedeu que no ano de 480 anos, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, esse é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor, versículo 2. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. Versículo 3. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. Versículo 4. E fez a casa janelas de vista estreita. Versículo 5. Edificou em redor da parede da casa câmaras, em redor das paredes da câmara, tanto do templo como do oráculo. E assim lhe fez câmaras colaterais em redor. Versículo 6. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa em redor fizera encostos, para não travarem das paredes da casa. Versículo 7. Edificava-se a casa com pedras preparadas, como a trazia e se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Versículo 8. A porta da câmara do meio estava banda da direita da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Versículo 9. Assim, pois, edificou a casa, e aperfeiçoou, e cobriu a casa com planchões, e tabuados de cedros. Versículo 10. Também edificou as câmaras a toda a casa, de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com a madeira de cedro. Versículo 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, versículo 12: Quando a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Versículo 13. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Versículo 14. Assim edificou Salomão aquela casa, e a aperfeiçoou. Versículo 15. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o assoalho da casa com tábuas de faia. Versículo 16. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o assoalho até as paredes, e por dentro lá edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. Versículo 17. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. Versículo 18. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Versículo 19. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. Versículo 20. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E o cobriu de ouro puro, também cobriu de cedro o altar. Versículo 21. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Versículo 22. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. Versículo 23. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Versículo 24. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados
havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Versículo 25. Assim era também de 10 côvados, o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida, do mesmo talhe. Versículo 26. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. Versículo 27. E pôs a esses querubins no meio da casa de dentro. E os querubins estendiam as asas, de maneira que as asas de um tocavam na parede, e as asas do outro querubim tocavam na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. Versículo 28. E cobriu de ouro os querubins. Versículo 29. E todas as paredes da casa em redor lavrou de escultura e de entalhes de querubins, e de palmas de flores abertas por dentro e por fora. Versículo 30. Também cobriu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. Versículo 31. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. A verga, com as ombreiras, faziam a quinta parte da parede. Versículo 32. Também as duas portas eram de madeira, olearia, e lavrou nelas entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. Versículo 33. E assim fez a porta do templo ombreiras de madeira olearia, da quarta parte da parede. Versículo 34. E eram as duas portas de madeira de faia, e as duas folhas de uma porta eram dobradiça, assim como era também dobradiça as duas folhas entalhadas das outras portas. Versículo 35. E as lavrou de querubins, e de palmas, e de flores abertas, e a cobriu de ouro acomodado ao lavor. Versículo 16. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavadas, e de uma ordem de vigas de cedro. Versículo 17. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. Versículo 38. E no ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixa o like, se inscreva, deixa o comentário. A palavra do Senhor vem nos dizer no dia de hoje, a qual Salomão edificou o templo, a qual o Senhor, falando com Salomão e dizendo cada detalhe de como ele queria que o templo fosse, né? Então ele mostrou para Salomão como que era para estar fazendo, medidas, tudo certinho. O nosso Deus, ele é santo, perfeito, e ele quer as coisas do jeito dele, não do jeito nosso. E muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito e desagradamos ao Senhor. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.